nós vamos esclarecer alguns pontos do inventário de processos que está acontecendo na universidade. Ele está acontecendo conforme portaria GR número 37 de 2021, né, de 29 de junho de 2021, e em resumo, né, a gente começa esclarecendo que o inventário de processos, no momento, é correspondente aos processos do CIPAC, né? Nesse momento de transição de sistemas, né, da UFMA, de CIPAC para o SEI, está acontecendo, né, o fechamento do CIPAC com o inventário dos processos que foram cadastrados no CIPAC. Os processos do SEI, tá, não entram no inventário de agora, e até porque, de acordo com a orientação da STI, eles não vão precisar enviar para arquivamento na DEPA, né? No SEI, após concluir o processo, findou o processo, basta concluir na própria unidade, clicando naquele botãozinho amarelo com um xizinho vermelho, né? Mas não vamos entrar nesse cenário agora, tá? O importante é ficar claro que o inventário de agora é referente somente aos processos do CIPAC, ok? Então, vamos lá. Em resumo, o inventário, eles são exatamente esses 4 pontos aqui. 1, a gente vai gerar um relatório de processos vinculados à unidade. 2, vamos fazer a conferência se todos os processos do relatório estão na unidade. E 3, enviar todos os processos para arquivamento, ou no arquivo da contabilidade, ou no arquivo DEPA, certo? Aqui fecha a execução do inventário, tá? No quarto, a gente vai cadastrar um processo no SEI com o resultado do inventário da unidade. Então, a gente vai cadastrar um processo com o apurado, né, deste inventário. Ok? Então, a gente vai fazer um detalhamento, né, dos itens para ficar mais claro. Como gerar um relatório no CIPAC, né? Na portaria foi sinalizado o caminho para gerar esse relatório no módulo protocolo, mas como na transição de sistemas, né, as unidades perderam acesso ao módulo protocolo, que antes era onde a gente tirava, né, esses relatórios, o STI colocou um atalho aqui no portal admin, tá? Vai clicar em portal admin, protocolo, processos na unidade, tá? Tá até em destaque aqui, inventário. Quando clicar nesta opção, vai aparecer esta telinha, onde tem que ficar marcado analítico, tá? Porque o sintético, ele é só quantitativo, de só a quantidade de processos. No analítico, aparece todos os processos, né? A listagem. Tipo de processo, todos os tipos permanecem. Unidade é a unidade pretendida, né? Ou seja, a unidade que está fazendo o inventário. Essas duas opções de número de protocolo e crescente já vem marcada, permanece, não precisa alterar. Então, eu vou só clicar em gerar relatório. Prontinho, aqui ele já vai me dizer, né, já vai me apresentar o relatório dos processos na unidade. Com o relatório em mãos, a gente vai fazer a conferência se todos os processos listados no relatório estão na unidade, né? Qual o lembrete que a gente tem que fazer? Quando a gente fala de processos físicos, a gente está falando dos processos com data de cadastro anterior a 2 de outubro de 2017.
que é a data de implantação de processo eletrônico na UFMA, tá? Então, quando a gente fala de processo eletrônico, são todos os processos com data de cadastro a partir dessa data, certo? Quando a gente fala de unidades de arquivo, a gente está se referindo ao arquivo da contabilidade, né, se o assunto do processo for contábil, e ao arquivo DEPA, se demais assuntos. Ok? Então, vamos para a execução. O primeiro ponto, a gente coloca como uma dica, né? Principalmente aqui tem muitos processos para inventariar, que é identificar no relatório até onde possui processos físicos, tá? Por quê? Porque se eu identifiquei que no meu relatório, né, todos os processos são após a data de 2 de outubro de 2017, né, na hora que eu enviar os processos eletrônicos via CIPAC para a DEPA, o arquivo da contabilidade, bem aqui encerrou meu inventário, né? Como recentemente, uma unidade, né, nos procurou, mas o meu, sinalizando, né, mas no meu relatório só apareceu processos eletrônicos. Beleza, né, tranquilo. Enviando todos os processos via CIPAC para arquivamento, encerrou o inventário bem aqui, né? Mas para as unidades que têm processos físicos, aí a gente então tem que continuar, né? A gente vai comparar os processos físicos da unidade com os processos listados no relatório impresso, enviar esses processos tanto em suporte papel, como também o seu registro no CIPAC, né? E, por fim, vem aquela situação dos processos, né, que, como já sinalizaram, não, Irima, mas tem aquela questão dos processos que aparecem ali listados na minha unidade, mas não estão fisicamente na unidade. A gente vai considerar eles como processos não localizados, tá? E que também vão ser enviados apenas via CIPAC para arquivamento, marcando a opção processo não localizado, que eu vou já esclarecer mais na frente, tá? Quando eu faço o inventário, né, eu me deparo com essas três situações. Ou eu vou encontrar o processo que já foi encerrado, né, já foi, findou a motivação de abertura dele, ou o processo ainda precisa tramitar, ainda não foi concluído, ou essa situação de que está sinalizando processos vinculados à unidade, mas que não fisicamente não estão na unidade, né? Então, aqui a gente fez uma planilhazinha como referência. No processo já encerrado, né? Se ele é eletrônico, não precisa migrar para o SEI. Ele vai apenas enviar via CIPAC para o setor de arquivo, tá? Se o processo for em suporte papel, também não migra para o SEI, mas ele vai enviar físico e via CIPAC para arquivo. Fechou. E os processos que ainda não foram concluídos e precisa tramitar, né? Ah, Irima, mas no CIPAC a gente não está conseguindo mais tramitar processo. Então, é por isso que eles devem migrar para o SEI, tanto eletrônico quanto em suporte papel. Então, quando eu migro um processo eletrônico para o SEI, eu vou baixar, vou consultar ele no CIPAC, baixar em arquivo único do PDF e cadastrar um novo processo no SEI, certo? O antigo processo do CIPAC vai ser enviado via CIPAC para o setor de arquivo, e o do SEI vai tramitar normalmente, vai dar continuidade na demanda, tá? No caso de suporte papel, a mesma coisa. A diferença é que vai ter que digitar, a unidade vai digitalizar os documentos do processo em arquivo único PDF,
e cadastrar um novo processo no SEI, inserindo os documentos que foram digitalizados, né? Aí, no processo do SEI, junto com esse documento, tem que incluir o termo de encerramento de trâmite físico, né, para sinalizar até onde fazia parte dos documentos físicos do processo. A mesma coisa, o processo do CIPAC vai ser enviado para arquivamento, físico e eletronicamente, e o do SEI vai tramitar normalmente, tá? Os processos não localizados, eles também vão enviar apenas via CIPAC para o setor de arquivo, marcando a opção como processo não localizado. Tá ok? Aqui é só para a gente ter uma referência e ficar mais claro a diferença entre eles, tá? Envio dos processos inventariados às unidades de arquivo, né? Quando devem ser migrados para o SEI. Então, como a gente começou falando lá, a gente esclarece aqui. Quando precisar migrar processos para o SEI, a gente vai cadastrar um novo processo no SEI e inserir os documentos do antigo processo CIPAC, tá? As informações a inserir no novo processo serão as mesmas informações contidas na capa do processo CIPAC. Vamos visualizar isso, como funciona. Quando a gente consulta o processo, um processo eletrônico no CIPAC, a gente pode clicar nesse botãozinho vermelho ao lado do número do processo, que ele vai me permitir gerar esse processo, né? Ó, com todos os documentos, a gente vai gerar esse processo num único arquivo PDF. E é esse arquivo que a gente vai colocar ao cadastrar no novo processo no SEI. Então, aqui, tipo de processo. Nesse caso aqui, por exemplo, ressarcimento de plano de saúde, né? As informações que eu vou colocar no processo, a mesma coisa. O campo especificação, a gente não coloca lá a mesma situação do assunto detalhado, né? O interessado sempre não é quem assina o requerimento, né? Então, coloca o interessado do processo, mesmo que está citado na capa do processo, tá? Neste caso. E assim continua o cadastramento do processo no SEI. Ok? Neste caso, foi migrado. O envio dos processos inventariados. Então, a gente, digamos, já tirou nosso relatório, já fizemos as conferências, né? Do que realmente, dos processos que realmente estão na unidade, que tinha de migrar, né? Já migramos. E aí, nós vamos, então, enviar esses processos do CIPAC para arquivamento. Quando eu clicar no portal admin, protocolo, a gente vai nessa opção enviar para arquivo CIPAC, tá? Que é referente à implantação do SEI. Ao clicar nessa opção, ele vai me direcionar para esta telinha aqui, tá? E aí eu vou sinalizar se esse processo que eu estou enviando agora, ele é um processo eletrônico ou físico, né? Se ele é de assunto contábil para ir para a contabilidade ou para a DEPA, e a finalidade de arquivamento desse processo, que é uma das 3 situações que a gente identificou lá que pode acontecer, né? Nesse caso aqui do processo físico, ou ele é um processo ativo, que está migrando para o SEI, tá? Ou ele é um processo que já findou a motivação de abertura, né? Então, o processo já concluiu, já teve o parecer final, e aí ele está indo fisicamente, né? Também para arquivamento. Ou o processo é na situação de que não foi localizado na minha unidade, né? Então, a gente marca aqui como não localizado, que ele está indo apenas eletronicamente para o fechamento do inventário. Ok?
Esse detalhe aqui dos processos físicos tem que ter cautela ao marcar a opção, porque a gente tem que cada opção dessa gera um despacho automático dentro do processo, certo? Então, por exemplo, digamos que sem querer a unidade se confundiu, né? E aí clicou aqui dizendo que o processo está indo fisicamente para arquivamento. Se, quando no arquivo, a gente fazendo a conferência dos processos que chegaram, se esse processo não chegou fisicamente, a gente vai devolver no CIPAC como não recebido fisicamente, né? E aí a unidade vai ter que ajustar essa informação. Ou, digamos, né, eu que esqueci realmente de enviar o físico, né? Aí envia o físico e marca aqui novamente, né, eletrônico. Ou então, não, eu confundi, realmente o processo não foi localizado, né? E aí, nesse caso, a unidade ajusta a informação, coloca como não localizado e envia novamente. Tá ok? Então, tem que ter cautela ao marcar essas opções para a gente evitar contratempo mais na frente, tá? Se eu marcar aqui, não, Irema, não é um processo físico, é um processo eletrônico. Então, vão me aparecer aqui somente duas opções, né? Se ele é ativo, aí, em vez de fisicamente, ele sinaliza que está indo só eletronicamente para o arquivo. E a mesma coisa se findou. Está indo só eletronicamente, tá? Então, ao selecionar essas três situações, eu envio o processo. Então, fechamos a execução do inventário, a gente vai cadastrar o processo no SEI com o resultado do inventário. Quais são os dados iniciais desse processo, né? Aí eu faço a ressalva, né, que essas informações estão lá na portaria, tá? Tipo de assunto, inventário, acervo de processos na UFMA. Assunto detalhado, inventário de processos, eletrônica em suporte papel, em atendimento à portaria 37. O interessado vai ser a unidade de realização do inventário, certo? E a unidade de destino vai ser a Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Transparência. Ok? E quais os documentos a incluir nesse processo? Vai ser o termo de responsabilidade, né, que está lá como anexo da portaria, anexo 4, o relatório completo que a gente gerou do CIPAC, e, por fim, o formulário, né, que lista os processos não identificados na unidade. Tá? Aqui encerrou o processo. Basta enviar para a PPGT. Então, a finalização do processo, né, ele acontece com, o envio de todos os processos inventariados via CIPAC, às unidades de arquivo, e 2, o envio do processo cadastrado com o resultado do inventário, né, a PPGT. Ok? Então, bem aqui a gente finaliza o inventário de cada unidade.